Aqui. Agora que tá gravando, né? Comecei a falar e não esperei o sinalzinho. Bom, boa noite novamente a todos. Como os irmãos sabem, nós nos propomos aí durante 5 meses tratar sobre alguns estudos, né, com relação ao evangelismo, e para esses estudos eu convidei os seminaristas. Então já falaram conosco o seminarista Rômulo, o seminarista Eduardo, e agora, né, falará conosco essa noite o seminarista Leandro. Eu vou deixar, então, já passo a palavra para ele se apresentar. Leandro, por favor, faça a sua apresentação para os irmãos. Graça e paz, meus amados irmãos. Boa noite, né? Primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite, né, de poder estar aqui participando desse estudo. Para quem não me conhece ainda, eu sou o seminarista Leandro, eu sou da primeira igreja de Guarulhos, né? E agora eu sou o primeiranista do seminário. Tenho trabalhado na primeira igreja de São Paulo, junto com o reverendo Cleiton. Eu acho que é isso. Ok. Você é de São Paulo mesmo? Sim, eu moro do lado da igreja de Guarulhos, da primeira. É guarulhense. Da Gema, né? Como é o pessoal diz. Guarulhense raiz. Tá certo. Sim. Que bom, irmãos. Nós que agradecemos, viu, por você ter aceito de pronto o convite. Tá bom? Muito obrigado. Então, nesse momento, para nós iniciarmos, eu vou fazer uma oração e depois o Leandro estará com a palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Deus Santo, Deus Soberano, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que temos de nos reunirmos, ainda que virtualmente, para aprendermos mais da Tua palavra, Senhor. Pai amado, obrigado porque o Senhor nos instrui, o Senhor nos ensina, nos confronta, nos consola, nos conforta, e rogamos que o Senhor fale conosco nessa noite, através do teu servo, Leandro. Use, Pai amado, nas tuas mãos grandemente, e que as verdades, Pai amado, que forem faladas acerca da tua palavra, sejam aplicadas no nosso coração pelo teu Espírito Santo. Nosso Deus, nos encoraje a pregar o teu evangelho, Senhor, cada vez mais, Pai. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Bom, para começar aqui, eu só queria destacar um ocorrido. Essa semana eu estive conversando com o Eduardo, né? Que fez o estudo, né? Antes de mim. E aí, conversando com ele, infelizmente eu estava em trabalho quando ele fez o estudo, não tive a oportunidade de ver. E aí eu descobri que nós escolhemos o mesmo texto para pregar, né? Então eu espero que os irmãos possam ser edificados, né? Tratando talvez de uma outra perspectiva desse texto. Bom, eu escolhi esse texto porque João, no seu evangelho, no capítulo 20, no versículo 30, ele diz assim, né, que Jesus ele tinha feito muitos milagres, mas, segundo as palavras de João, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Bom, hoje nós vamos tratar da história da mulher de Samaria, né? Nos nossos dias atuais, irmãos, é muito comum nós nos depararmos com igrejas da moda, né? Enfim, tem, como diria um grande amigo meu, para todo gosto de freguês, né? Infelizmente, a gente tem visto cada vez mais algumas coisas bem desagradáveis, né? Que não são condizentes com a Bíblia. A gente vê igrejas, né, com mais de 2, 3, 4 mil membros que às vezes tem muita dificuldade de manter até mesmo uma comunhão.
Enfim, é muito bom ver o crescimento das igrejas, né? A gente não pode ter medo desse crescimento, mas a gente temos que ver esse crescimento depois, aliás, sendo resultado, né, do trabalho de evangelização. E no que consiste esse trabalho, né? A gente vai tratar sobre isso hoje. O tema que nós escolhemos hoje é evangelismo, né? Nós estamos trazendo esse estudo para ensinar os irmãos a forma correta, né? Ou até mesmo para despertar os irmãos para essa questão do evangelismo. Eu achei por bem trazer o tema de João justamente porque ele escreveu esse livro com esse propósito, né? Vamos ler, então, João, nós vamos trabalhar o texto no capítulo 4. Eu vou pedir aos irmãos que me acompanhem na leitura. Eu farei a leitura e os irmãos podem acompanhar aí nas suas Bíblias. João, capítulo 4, nós leremos para ter um contexto melhor, uma noção melhor do contexto. Nós leremos do verso 1 até o verso 42. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conhecera o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe Jesus à mulher, ou melhor, disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou, eu que falo contigo. Nesse ponto, chegaram os seus discípulos, e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede, um homem
me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e veide os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Irmãos, vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, desse estudo, que o Senhor possa abrir os nossos corações, Pai, e que nós possamos, Senhor, compreender a cada dia mais o teu evangelho, Pai, beber da tua fonte de água-vida, Senhor, e também, Pai, que o Senhor permita que nós levemos essa água a outros, Senhor, que também estão sedentos, Pai. Tudo isso nós te pedimos, Senhor, não porque somos merecedores, mas pelos méritos do teu Filho amado Jesus. Amém. Bom, irmãos, dito isso, né, agora que nós lemos o texto, eu gostaria de destacar alguns pontos que nos chamam muito a atenção e principalmente tratando sobre evangelismo, né? Lá no verso 4 do texto, nós vemos que Jesus, ele precisava passar por Samaria. No verso 4, João escreve e nos diz, né? E era-lhe necessário atravessar a província da Samaria. É importante dizer que Jesus não precisava apenas passar por lá por uma questão geográfica. O objetivo de João é mostrar que Jesus tinha um plano de ir para aquele lugar. No caso, não apenas passar por lá, mas que tinha um propósito maior na passagem de Cristo naquele local. Em segundo, é muito interessante nós vermos a forma que Jesus ele quebra as barreiras culturais. A primeira barreira que Jesus quebra é a barreira da etnia. Essa passagem da Bíblia nos conta a história da mulher samaritana que morava em Sicar, na cidade de Samaria. Sicar significa cidade da falsidade. Era um local onde os judeus nem pensavam em pisar o pé. Os judeus, os samaritanos, né, e os samaritanos já estavam em contenda há aproximadamente 700 anos. Isso se dava pelo fato dos samaritanos, após o cativeiro assírio, eles se casaram e eles se miscigenaram, eles se misturaram com os povos assírios, depois do cativeiro. E quando eles retornaram para a cidade, né, para Israel, eles tiveram uma rejeição por parte do povo de Judá, porque eles tinham agora se tornado impuros, né? E isso trouxe diversas contendas entre os judeus e os samaritanos. Por causa disso, os samaritanos acabaram criando um templo lá no Monte Gerizim. Então as contendas se multiplicaram mais ainda. Os judeus consideravam os samaritanos impuros. A segunda, no caso, Jesus ele quebra isso. Ele não deixou com que esse sentimento de 700 anos de rancor impedisse de pregar o evangelho naquele local.
Uma segunda barreira que Jesus quebra é a barreira dos gêneros. A bem da verdade, é bom elucidar que naquela época as mulheres não eram tão vistas quanto são hoje. Talvez seja difícil para a gente imaginar, porque na nossa sociedade moderna, onde se vêem propagandas e tantas outras coisas sobre o famoso empoderamento feminino, imaginar que as mulheres não tinham nem permissão para falar com seus maridos fora de casa, e muito menos com alguém estranho, era algo impensável. Além do mais, o fato da mulher não ser do mesmo povo agravava mais ainda a situação. O fato é que Jesus não se deteve por causa dessas barreiras. E ele falou com a mulher: bom, imagine que você tem um jarro que precisa ser enchido, mas só vai usar água de uma fonte muito distante. A mulher samaritana estava nesse desafio. Mas então ela encontrou Jesus, que não só falou sobre água, mas trouxe uma fonte de água de vida. Assim como nós também, às vezes buscamos coisas em lugares estranhos, quando a verdadeira vida está a um passo de nós, que no caso é Jesus. Bom, o nosso terceiro ponto é a barreira que Jesus quebra ao falar com uma pecadora. Essa mulher, apesar da cidade de Samaria ser uma cidade que era conhecida por ser uma cidade com pecados, por causa das impurezas e tudo mais, né? Mesmo assim, essa mulher ela era acima da curva. Ela não era bem vista nem entre o povo de Samaria. Então, ela não era tida como uma mulher santa, mesmo dentro do seu próprio povo. Ela era uma mulher rejeitada. A gente pode observar essa questão no verso 6. É citado que a mulher estava buscando água no poço próximo do meio-dia, né? Se nós convertermos a hora sexta, seria próximo do meio-dia. E, bom, como os irmãos devem imaginar, esse horário em um local no meio do deserto não era o horário mais indicado para pegar água, né? Devido ao forte calor. Mas certamente outras mulheres também não gostariam de ser vistas perto dessa mulher. Porque, como foi dito, ela era rejeitada pelo seu próprio povo. Que dirá, então, irmãos, por um judeu? E é assim que Jesus quebrou mais uma barreira. E terceiro, um outro ponto que eu gostaria de destacar aos irmãos também, é que Jesus, ele é o Cristo que se compadece. É importante ressaltar que esse texto nos mostra que ele estava cansado da viagem, o que nos lembra que Jesus também se cansava. E devido à situação, é bem provável que a mulher samaritana estivesse cansada. Olha, ela tinha que sair da casa dela e no meio do dia, num calor extremo, ir naquele local, pegar a água, e Jesus foi lá ter um encontro com ela para poder pregar o evangelho para ela. Enfim, depois de pedir água para a mulher, a própria mulher acha isso estranho. E a princípio ela nega o pedido de Jesus, que então a responde: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A mulher, então, observando apenas o que estava na sua frente, não compreendeu que a água que Jesus oferecera era água espiritual, água que poderia limpá-la de suas aflições e de sua rejeição, uma água que poderia purificá-la e então mudar-lhe a vida. E então ela pergunta a Jesus com o que ele tiraria a água do poço. E depois ela pergunta se por acaso Jesus era mais importante que Jacó, quem havia construído aquele poço. Como a própria mulher diz, aquele poço era algo quase que milagroso. Deus havia concedido graça a Jacó quando perfurou aquele poço e se tornou uma grande fonte de suprimentos para aquele povo. Irmãos, é muito interessante nós notarmos que a mulher ali, ela faz um elogio, né, no final, quase que comparando Jesus a um profeta, né, exaltando ele, mas não reconhecendo a princípio que ele era o Cristo. E aqui ela está comparando ele com um patriarca. Então é importante nós tomarmos esse detalhe também. E aí Jesus prossegue, né, dizendo para ela:
que mais uma vez não compreende, né? Ele diz: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher afligida por aquela situação que ela passava, né, de desprezo em meio à sociedade, ela desejava muito não ter mais que se deslocar até o poço. Isso também é um sinal de vergonha para ela, né? Então ela se interessa pela proposta que Jesus faz e ela pede água a Jesus. É muito interessante, porque quando a gente para analisar isso com as nossas próprias vidas, a gente se vê em algumas situações. Sabe aquele momento que você tem que conversar com alguém que parece tão diferente de você? A mulher samaritana se sentiu assim, mas Jesus tratou ela com amor. É como quando você se junta a um novo grupo de amigos. Pode ser assustador no começo, mas você descobre que todos têm algo especial para oferecer. Jesus, ele nos ensina aqui que nós não devemos ter medo de fazer uma amizade também. E aqui ele faz, digamos assim, uma ponte para pregar o evangelho para aquela mulher. E por último, irmãos, é importante nós salientarmos também que Jesus, ele é o Cristo que nos confronta. Aqui, agora a gente vai chegar no ponto central da nossa história. Nós vemos aqui nesse contexto Jesus abrindo o coração dessa mulher aos poucos. É interessante perceber que quando de fato ela se rende a Jesus e pede água viva para ele, Jesus, então, ele confronta essa mulher, mostrando para ela o seu pecado. Primeiro, Jesus ele vai responder ela dizendo assim: olha, vai, chama o teu marido e vem aqui. Claramente, Jesus traz à luz as trevas daquela mulher. Ele vai mostrar para ela o pecado dela. E também a gente pode ver que toda a fonte de rejeição que aquela mulher tinha, agora estava completamente exposta. A mulher, ela percebe que ela estava meio enrascada, né? E afinal, o pecado dela naquela época, segundo a lei, era punido com morte. O adultério era punido com morte. A mulher até tenta desconversar ali quando Jesus vai falar com ela. Ela, numa medida desesperada, podemos dizer assim, ela tenta mudar de assunto. É nítido a forma com que ela fica intimidada. Mas mesmo assim Jesus não deixou de confrontá-la. Então ela faz um pequeno elogio a Jesus, né? E também muda o assunto com a controvérsia citada anteriormente. Ela cita o caso da guerra que ocorria lá entre os samaritanos e os judeus há mais de 700 anos. Bom, tentando talvez, em algum impulso ali, afastar Jesus. É interessante que Jesus ele não vai voltar ao assunto que ele estava falando antes, ele responde agora então a pergunta da mulher. E ele diz assim, ó, no verso 21, ele nos diz: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. O que ele está dizendo aqui é porque eles tinham aquela guerra, né? Havia o templo no Monte Gerizim e o monte lá em Jerusalém. Então ele estava dizendo que isso ia acabar. Não ia ter mais adoração em templos. E a gente vê isso depois com a chegada do Espírito Santo, né? Quando ele passa a habitar dentro de nós, então nós somos o templo do Espírito. Ele prossegue: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Bom, Jesus mostra para aquela mulher que o Pai, ele deseja ser adorado em espírito e em verdade. Ele não se detém a montes. Apesar de que naquele tempo, Jesus mostra também que o templo correto de adoração era o templo lá dos judeus, que era no Monte Jerusalém, lá se eu não estou enganado aqui, era em Jerusalém, correto, Daniel? Consegue me dar uma força? Repete, por favor, irmão. O monte que o pessoal adorava, né, lá em Jerusalém,
O senhor lembra o nome? Me fugiu o nome aqui, eu não estou conseguindo lembrar. Você está querendo dizer o Monte Sião? Isso, desculpa, irmão. Fugiu o nome aqui, me deu um branco, eu não estava Nada, lembrando. fique em paz. Obrigado, viu? Então, os judeus, eles adoravam lá no Monte Sião. E aí Jesus, ele mostra que, de fato, lá era a verdadeira adoração. Porque era onde tinha se originado o templo. Mas mesmo assim, se a gente notar ao longo da história, né, esse templo ele também já estava profanado, porque nos tempos de Jesus, eles já tinham diversos erros cultuais dos judeus. O que mostra, né, o que Jesus ele vai mostrar ali para a gente é a derribação dessa adoração, da adoração, ele acaba com isso. Ele mostra que quer ser adorado em espírito e em verdade, não em montes ou em templos específicos. Ele mostra um período de transição àquela mulher. Agora o pai busca verdadeiros adoradores. E a mulher meditando naquelas coisas, ela retruca o que Jesus diz. Ela responde assim: eu sei. A mulher, no caso diz, né, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Irmãos, olha só, a gente tem que prestar muita atenção nessa parte do texto, porque ele nos revela algo muito importante. Essa mulher, apesar de ser pecadora, ela já, se fosse julgada pela lei ali, já teria sido até morta. Apesar dela não ter nenhum conhecimento teológico da adoração, porque ela estava questionando ainda o Messias com controvérsias de adoração. Apesar de tudo isso, essa mulher tinha uma coisa: a esperança de que o Messias viria para ajudá-la. E é aí que Jesus revela-se àquela mulher. E logo em seguida nos é mostrado que os discípulos chegam naquele lugar meditando coisas em seu coração, após verem Jesus que estava falando com aquela mulher estranha, né? Mas eles não disseram nada para Jesus. Então, olha só, depois de tudo isso que ocorreu, depois de todo esse confronto que Jesus teve ali com a mulher, ele então revelou aquilo à mulher, e aquela mudança, aquela conversa de Jesus, depois que ele quebrou aquelas barreiras, isso surtiu uma mudança na vida daquela mulher. E o resultado disso a gente pode ver logo em seguida. A mulher, ela larga ali o cântaro dela, que é lá no verso 30 e... Desculpa. Aqui no verso 28. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Olha só. Depois que ela tem esse encontro com Jesus, ela tem um choque tão grande que ela automaticamente sai, ela esquece até do seu cântaro. O que ela tinha ido ali fazer era pegar água, ela simplesmente se esquece disso. E ela sai dali com apenas um objetivo, que era anunciar para aquelas pessoas que ela tinha encontrado o Messias. Ela não era uma doutora em teologia, ela não era judia, porque ela já tinha uma miscigenação, era uma pecadora, ela não tinha, digamos assim, uma boa reputação, nem mesmo tinha um grande conhecimento, aliás, sobre o Messias, né? Ela só cria que ele viria. E em apenas uma única conversa, Jesus se revela a ela, revela o pecado dela, e ele mostra que essa mulher ela precisava se arrepender e adorar o Pai da forma correta. Isso toma o coração daquela mulher de tal forma que ela queria compartilhar essa mensagem. Essa mudança que ocorreu com essa mulher, ela também vai ocorrer com outras pessoas. Ela vai à cidade e diz aos outros samaritanos: vinde comigo, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Ela não falou assim: olha, irmãos, vamos ali ver o Messias, como a gente pode ver os outros evangelistas dizendo, né? Olha, aquele descendente de Davi, cita toda a base que dava apoio para a mensagem de Cristo. Não, ela só disse a seguinte frase: venham, olha, ele disse as coisas que eu tenho feito. Irmãos, às vezes é isso que a gente precisa dizer para as pessoas. Nós não devemos pregar a nós mesmos, né?
Mas quando o texto diz isso, ele não quer dizer que nós não podemos falar das nossas experiências que nós temos com o Messias. O que ele diz é que nós não devemos deixar com que nós sejamos o foco da pregação, as nossas histórias. Elas têm que todas apontar para Cristo. Mas nós não devemos nos limitar quando nós não temos talvez um conhecimento muito grande, né, muito teológico. Nós devemos contar a mudança que Cristo faz conosco, que ele fez nas nossas vidas. E automaticamente, quando nós nos lembramos disso, irmãos, isso deve nos impulsionar a falar de Cristo para as outras pessoas. A gente, claro, né, sempre ouve falar do Evangelho de Cristo e tudo mais, mas quando você tem uma experiência de fato com Cristo, de conversão verdadeira, surge um desejo muito forte no seu coração de pregar para as pessoas, assim como surgiu no coração da mulher samaritana também. Às vezes, nós digamos assim, ficamos contidos, né? Ficamos até com vergonha e tudo mais. E tem duas coisas que podem ocorrer. A primeira, às vezes acontece conosco, é a falta de fé. A gente pensa assim, pô, eu vou pregar o evangelho para aquela pessoa, mas será que ela vai crer, né? Eu vou me indispor, talvez com um colega de serviço, com um familiar, e aí ele talvez fique até com raiva de mim, né? Porque eu vou confrontá-lo. Mas será que ele vai mesmo crer? Talvez não valha a pena, né? Porque a gente já fica com esse sentimento de que não vai, ela não vai acreditar, então talvez não tenha essa importância. Mas a gente tem que entender e crer que o evangelho, ele é poder de Deus para a salvação de todo que nele crê. E uma forma de tirar essa amarra da gente, né, seria entender que a obra não é nossa. Nós somos chamados com uma única missão, de pregar o evangelho. É claro, nosso desejo, do nosso coração, nós não pregamos apenas por pregar, né? Nosso desejo é que essas almas elas sejam convertidas para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Que nós possamos ver a igreja cheia, é uma bênção. Mas o nosso objetivo primário é manifestar a glória de Deus. E também, se essas pessoas não crerem, isso também glorifica a Deus, de uma certa forma, porque naquele grande dia, quando Jesus voltar para julgar os vivos e os mortos, ele vai vai dizer, olha, tá vendo, vocês tiveram a oportunidade de ouvir e vocês não creram, então vocês vão ser condenados mais ainda. Então, eu sei que nós aqui estamos falando de uma mensagem de amor e tudo mais, né, de evangelismo, mas isso também é uma coisa muito importante. Nós devemos primariamente focar em glorificar o nome do nosso Deus. Uma outra coisa que eu percebo também que às vezes nós não pregamos é o medo das perseguições, né? Não só de desgastar as nossas relações com outras pessoas, nossos parentes, mas também de sofrermos perseguições. Bom, em relação a isso, a gente pode ficar tranquilo. Olha, a gente foi fazer um trabalho bem recentemente, né, de entrega de panfletos lá na igreja de Vila Santa Catarina. Antes da gente sair para a rua, nós ficamos com receio, né, de ir com os panfletos, se nós seríamos bem recebidos, se teríamos talvez até brigas, né, e tudo mais. Mas, por incrível que pareça, as pessoas nos receberam com educação, nós pregamos o evangelho para elas, entregamos os panfletos, e tudo deu certo. Claro, poderia ter dado errado, né? Mas a gente vê que as pessoas também elas estão carentes de ouvir uma mensagem. Isso se dá porque Deus ele coloca no coração de cada homem a imagem e semelhança de Deus. Então, o homem ele sempre busca adorar algo, né? A Bíblia fala em Romanos que ele troca a glória do Deus imortal pelas coisas criadas. Então, o homem ele é um ser muito religioso. Então, nós temos que nos aproveitar disso para pregar o evangelho para essas pessoas. Enfim, é muito importante isso, irmãos. O evangelho, ele é o que move a igreja, o que dá gás para a igreja.
você manifestar a glória de Deus. Então, isso é muito importante. Como a gente viu na vida da mulher samaritana, Jesus ele vem e muda a vida dessa mulher, e é isso que faz com que ela tenha esse ânimo para pregar, porque ela esquece de tudo. Ela não pensa assim, poxa, olha, eu sou uma mulher, ninguém gosta de mim, as pessoas me rejeitam, talvez ninguém vai querer me ouvir, sabe? Não, ela só foi lá e disse o que Jesus tinha feito com ela. Enfim, para a gente concluir, como eu iniciei a minha fala, né? João ele contou a história da mulher samaritana para nos mostrar que o Messias ele é digno de confiança. Ele nos mostra que essa mulher que foi transformada a partir do testemunho dela transformou a vida das outras pessoas, e isso só foi possível, irmãos, porque Jesus ele se encarnou e ele quebrou as barreiras culturais. Ele se deu a conhecer para aquela mulher. A mulher samaritana, no caso, ela foi uma grande evangelista, como foi dito. E também é importante a gente dizer e nós observarmos através dessa história que para que nós sejamos evangelistas, primeiro a gente tem que compreender a mensagem da cruz. Assim como a mulher samaritana, a gente precisa crer naquilo com todas as nossas forças. E assim como ela creu. E não somente por isso, né? A gente precisa pregar essa mudança que Deus fez nas nossas vidas. É muito interessante, irmãos. Esse texto aqui, ele é maravilhoso para falar sobre evangelismo, porque às vezes a gente fica preocupado com o que nós vamos falar, com o que vamos fazer, né? Uma outra coisa também que nos impede às vezes é o que eu vou falar para essa pessoa, né? Bom, primeiro nós temos que fazer como Cristo. Nós vamos nos achegar da pessoa, conversar com a pessoa, ver a situação em que a pessoa está e criar pontes. Como eu disse, o ser humano ele é muito religioso. Então, por exemplo, se você chega em alguém e de cara já diz assim, olha, você é um pecador miserável e você vai para o inferno. É mentira? Não é mentira, se a pessoa não for cristã. Mas, quando nós fazemos isso, nós quebramos uma oportunidade, uma barreira, uma ponte que nós poderemos chegar ali e conhecendo um pouco melhor da vida da pessoa, nós poderemos achar um ponto de contato para poder começar a pregar o evangelho para ela. Bom, eu dito tudo isso, né, eu gostaria de trazer algumas aplicações para nós. Primeiro, nós devemos quebrar as barreiras. E aí eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Vocês têm deixado as barreiras impedir que vocês preguem o evangelho? Você já encontrou alguém tão pecador que não valia nem a pena perder o seu tempo pregando? Como Jonas, por exemplo. Você já teve raiva de alguém que talvez ainda não conhecesse a Cristo e também nunca pregou um evangelho para ela? O evangelho para ela, no caso, né? Bom, meus irmãos, para que o evangelho seja pregado, nós não devemos nos limitar a essas barreiras. Nós devemos ser como Jesus. Devemos quebrar as barreiras. Não importa, por exemplo, se há uma baixa classe social, se a pessoa é uma pessoa que não tem muita, ela não é muito culta, não é uma pessoa muito sábia, ou até mesmo se ela é uma pessoa que nós julgamos ter um caráter completamente reprovável. Nós temos que lembrar que nós somos como a mulher samaritana. Outrora, nós éramos filhos das trevas. Só que agora, nós habitamos no reino da luz de Deus, não porque nós temos algum tipo de mérito, mas porque Deus nos concedeu essa graça. E assim como Deus concedeu a graça àquela mulher, e essa graça que Deus a concedeu, foi o que impulsionou ela para pregar para aqueles samaritanos, nós também devemos ser assim. Apesar das diferenças que nós temos, apesar de agora nós sermos regenerados, nós não devemos ter esse olhar assim, sabe? Olha, vou dar um exemplo. Se a pessoa ouve funk, se ela já está no terceiro marido, e enfim, faz coisas horríveis, e a gente pode pensar assim, não, eu não vou pregar o evangelho para essa pessoa porque ela já está perdida.
talvez nós estivéssemos assim, né? Uma outra hora, não sei do testemunho de cada um, por vezes nós temos também dentro das nossas igrejas, né? Como o Daniel bem sabe, pessoas que nascem na igreja, né? E crescem, né? Graças a Deus, isso para mim é um presente de Deus, né? Não é uma dádiva que eu tive o privilégio de obter, mas é um presente muito bom você crescer na igreja. Mas mesmo assim, você nasce pecador. E a Bíblia fala que um pecado somente já é necessário para que nós fôssemos condenados para o inferno. Então, em algum momento da sua jornada, ainda que você não se lembre, você teve uma experiência com Cristo que fez com que você o visse como seu Salvador. Então, nós devemos lembrar disso, que antes estávamos perdidos, assim como os ímpios também, isso nos deve impulsionar para pregar o Evangelho. E como foi dito também, como uma segunda aplicação, eu gostaria de dizer que nós devemos nos compadecer dos pecadores. Assim como aquela mulher, aliás, assim como Jesus se compadeceu da mulher samaritana, que estava ali numa situação difícil, talvez dominada pelo pecado, e a sua única esperança fosse a fagulha da volta do Messias, que era a única esperança que ela tinha no coração dela, a verdade, como eu disse também, é que os ímpios, irmãos, estão a caminho do inferno. E mesmo não percebendo, né, eles sofrem muito com isso. A vida que eles levam, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de conversar com algumas pessoas, às vezes passando por diversas situações horríveis, amarradas em laços do pecado. Às vezes, eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas, por exemplo, que caminham em adultério. Irmãos, essas pessoas têm uma dificuldade na vida de mentiras, e uma mentira que leva a outra e tudo mais. Então, você vê que essas pessoas, elas têm uma vida horrível. E elas não conseguem enxergar isso. Mas como nós temos o coração regenerado por Cristo, nós conseguimos ver isso agora. E nós devemos nos compadecer dessas pessoas, né? E mostrar para os perdidos, a partir da pregação do Evangelho, né, que eles devem ter a esperança, não em coisas desse mundo, mas em Deus, e confiar que Deus também ele faz a obra no coração desses pecadores. E como uma terceira aplicação, nós devemos confrontar os pecadores, né? E da minha perspectiva, essa é a parte mais difícil. Você vai levar, digamos assim, né? Tem um pregador que ele diz assim: para que você pregue as boas novas, você tem que primeiro falar das velhas antigas, né? Eu acho muito bom isso, porque antes de nós pregarmos o amor de Cristo, né, a salvação e tudo mais, como Jesus fez, ele confrontou o pecado daquela mulher, né, antes dele se revelar como Messias para ela. E nós também devemos confrontar, é claro, né, devemos ser sábios. Como o apóstolo Paulo, por exemplo, chegou naquele Areópago, aliás, e falou do Deus desconhecido, né? Ele diz lá, eles tinham um altar com vários deuses, e ele chega ali e fala, olha, esse Deus aqui é o Deus que eu prego. Ele não fala assim, olha, vocês todos vão para o inferno porque vocês estão crendo em diversos deuses. Ele foi sábio. Nós também temos que ter essa sagacidade, essa forma de sabedoria de pregar e falar, como o apóstolo Pedro nos dizia. Devemos estar prontos para falar do evangelho a tempo e fora de tempo. E assim como Cristo confrontou aquela mulher com seu pecado, nós também devemos fazê-lo. Como eu disse, isso não é fácil, mas nós devemos ter a astúcia e a coragem para pregar a mensagem da cruz e mostrar que Deus criou todas as coisas, que o homem se rebelou contra esse Deus por causa do pecado de Adão, que o efeito disso foi a morte espiritual, a qual todos nós fomos sujeitos, e que, através de Jesus, nós temos a purificação dos nossos pecados, e também a esperança da volta do nosso Salvador, para que nós possamos ser livres da presença do pecado. Hoje, em diversos locais, como os irmãos devem saber, já devem ter visto os escândalos, né, que passam aí pela mídia, e eles oferecem um evangelho de conforto, né?
onde se promete bênçãos, mas ninguém fala sobre o pecado. Essa nunca foi e nunca será, meus irmãos, uma mensagem que vai atrair muitas multidões. Essa é a verdade. A não ser que seja a vontade de Deus, é claro, né? Mas no geral, nem dentro do povo de Deus essa mensagem ela teve muito sucesso. Basta nós olharmos para a Bíblia e vermos o povo de Israel. Mas isso não deve nos desanimar de pregar a palavra de Deus. Nós devemos sempre pregar com o objetivo de que as pessoas sejam salvas, mas sempre compreendendo também que isso não depende de nós, porque a palavra de Deus nos diz que o evangelho ele não é revelado por carne ou por sangue, mas pelo Pai que está nos céus. Em sua simplicidade, irmãos, eu tenho certeza que Deus pode te usar para falar com os pecadores e trazer uma mensagem do evangelho para as pessoas. E é isso, meus irmãos. Que Deus possa, então, nos levar a pregar a palavra para os perdidos e que nós possamos, através da nossa experiência pessoal, compreender a necessidade que as pessoas têm de ouvir o Evangelho. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe, Leandro. Obrigado pelas palavras de encorajamento, né, de confronto também. São palavras, né, que nós precisamos ouvir e que, de fato, né, nós precisamos nos atentar a pregar o evangelho e fazer como esta mulher fez, né, como foi falado, independente do nosso conhecimento, independente da nossa profundidade teológica. Se nós já sabemos que fomos resgatados, isso é o suficiente para que outras pessoas possam entender do que podem ser livradas e saber que Jesus Cristo, né, é aquele que traz a salvação de fato para elas. Então, que nós possamos continuar nesse pensamento, nesse sentimento, e também praticar, né, praticar o evangelismo onde nós estivermos. Deus abençoe, meu irmão, seus estudos aí, que continue te edificando, que Deus continue te capacitando aí no seminário, e que, né, você seja abençoado nos seus estudos e nas atividades que vocês estão fazendo aí também. Eu sei Amém. eu sei que é bastante coisa. Mas é bom. É bom. De fato, é muito bom. A comunhão com os irmãos, o conhecimento, né, a troca de experiências, isso é muito bom mesmo, né, os irmãos. Sim. Bom, nós então tivemos nosso estudo hoje. No próximo estudo estará conosco o seminarista Mateus. Não, Mateus não, o Gustavo. Estará conosco o Gustavo. E também, né, trará o tema, né, o assunto sobre evangelismo que nós nos propomos. Deus abençoe a todos. Nós vamos encerrar com uma oração. E eu peço, por gentileza, para que o nosso irmão Eduardo nos dirija nesta última oração. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai, nós nos dobramos ao Senhor, diante da Tua graça, diante, ó Pai, da Tua bondade e misericórdia. Te pedimos, ó Deus, nesse momento, gratos, que o Senhor venha a iluminar nossas mentes, que o Senhor venha, meu Pai, a aquecer os nossos corações e nos fazer lembrar dessa mensagem no nosso viver, para que possamos aplicá-la nas nossas relações pessoais, ó Pai, com aqueles que se perdem. Que nós venhamos, meu Pai, a buscar o perdido com compaixão, como foi bem exposto aqui. Que nós venhamos, ó Pai, a ter o desejo sincero de pregar o Teu Evangelho para aqueles que se perdem, ó Deus,
E que, ó Deus, nós nos lembremos que não é pelo nosso entendimento, não é pelo nosso muito saber, mas é pela obra do Teu Espírito. Nós somos como que instrumentos, ó Pai, nas Tuas mãos. Nós te somos gratos, meu Pai, pelo uso que o Senhor fez do Teu servo, o seminarista Leandro, ó Pai. Te pedimos que o Senhor abençoe esse jovem nos estudos, que o Senhor continue lhe dando graça, que o Senhor, ó Pai, continue o sustentando, que o Senhor continue também lhe dando sabedoria para continuar instruindo a tua igreja, servindo a tua igreja, meu Pai, no ministério que logo mais será o ministério pastoral, ó Pai. Te pedimos, conduza-o nos estudos e lhe dê toda a luz necessária, Senhor. Nós também queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor continue abençoando esses momentos de estudo, que o Senhor continue, meu Pai, abençoando cada preleitor que venha trazer palavras e ensinos a nós a respeito deste tema importante, e que cada ensino desse seja gravado em nossos corações, e que nós venhamos a aplicá-los de forma sábia. Ó Pai, nesse momento nós também te pedimos que nos dê uma boa noite de descanso, que o Senhor nos dê uma noite de sono tranquila, e nos abençoe nesse fim de semana, e nos prepare para o domingo, o dia do Senhor, para adorar o teu nome. Nós pedimos essas coisas, o perdão dos nossos pecados, gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e gratos pelo sacrifício do seu Filho Jesus. E é em nome dele que oramos. Amém. 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 Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado, Leandro, mais uma vez. Manda um abraço para o pessoal aí, tá bom? Pode deixar, irmão. Até mais. Abraço, meus irmãos.